Olá, muito boa tarde. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que todos vocês estejam prontas, né? Prontos para as informações de hoje. Mais uma live, tô muito feliz. Tô muito satisfeita, ok? De estar aqui. Nayane, seja muito bem-vinda. Eu quero falar um pouquinho sobre por que o útero é extremamente importante. César, seja muito bem-vindo. Quero falar um pouquinho sobre saúde, né? Saúde feminina, saúde da mulher. Francisco, seja muito bem-vindo. Boa noite. Seja muito bem-vindo, viu? E aí a pergunta, né, que eu coloquei ali, o título, né? Por que o útero é extremamente importante? Às vezes a gente deixa ele de lado. Quando a gente faz alguma pergunta, nós acreditamos que o órgão mais importante da mulher, estamos falando de mulher, tá? É o coração, os sentimentos, ai, o coração, ai, a cabeça, eu penso demais. E às vezes a gente esquece um pouco do útero. Então eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso, tá bom? A importância, né, do útero. O útero é, sim, extremamente importante. E a gente precisa entender isso, tá bom? Eu quero hoje fazer um link, né, de alguns estudos, de algumas comprovações que as pessoas, né, chegaram à conclusão, tá bom? Então, assim, cada pessoa, ela assimila os seus sentimentos, as suas emoções, tá bom? Mateus, seja muito bem-vindo. Cada pessoa assimila as suas emoções e vai tratando isso de formas diferentes, ok? E muitas pessoas vão somatizando. O que é somatizar? É você trazer aquela emoção para dentro do seu corpo. Você primeiro traz pela sua mente e depois ela cai no seu corpo. Por isso que se chama doença psicossomática. Psico, mente, soma, corpo. Então, começa pelo meu pensamento, entra na minha mente, se transforma em sentimento e depois vai para comportamento e vai para alguns órgãos, tá bom? E no caso das mulheres, as doenças psicossomáticas, elas vêm com tudo, ok? E elas vão diretamente nos órgãos, como ovário, como útero, né? Então, a somatização disso, né, acontece como? Acontece quando? Quando nós não conseguimos lidar muito bem, principalmente com sentimentos como mágoa, culpa, excesso de reclamação, medo excessivo, raiva. Então, quando a gente não consegue digerir muito bem isso, fica um pouquinho desafiante, ok? Fica bem desafiante. Isabel, seja muito bem-vinda, Isabel. Deixa eu chamar o povo aqui, porque tem pessoa que esquece da live. Deixa eu colocar aqui a Adriana, a Emily. Tô chamando o pessoal aqui. Chamar a Hilda, chamar a Lari. Olha, chamar a Lenilda, que saudade de Lenilda. Pronto, chamar o pessoal. Então, o que a gente precisa entender, né? Principalmente nós mulheres. Nós mulheres precisamos entender que nós temos que ter um cuidado a mais com o nosso útero, com a nossa parte extremamente feminina, ok? Então, a gente precisa ter um cuidado a mais com isso, tá? Então, por que é que essas doenças psicossomáticas, elas encontram um campo aberto pra gente, dentro do nosso corpo? Por que é que isso acontece? Isso acontece porque a gente reprime
a gente reprime os sentimentos, joga ele pra dentro da gente e vai vivendo. Vamos pegar o exemplo da mágoa, que é má água. A gente nunca enxuga essa água ruim. E aí a gente vai, ó, levando isso a ponto dessa água apodrecer dentro da gente e a gente ter sentimentos ruins. Ok? Então isso precisa ficar bem claro. Então, algumas doenças psicossomáticas e que a gente precisa prestar atenção em nós, no nosso corpo, em como a gente funciona, para que a gente possa nos curar. Nós temos todas as ferramentas possíveis e necessárias dentro de nós. Porém, se a gente não presta atenção no que a gente precisa usar essas ferramentas não servem de nada, ok? Então, vamos falar de uma doença que pega muitas mulheres. Candidíase. Quando a gente fala, ai, candidíase, ai, é porque eu devo ter sentado em algum lugar, ai, é porque eu devo ter feito alguma coisa, ai, porque a minha imunidade dá baixa. Quando você pega psicossomaticamente e analisa a candidíase, olá, Thales, seja muito bem-vindo. Quando a gente vai, né, hoje a gente tá falando um pouquinho de saúde de mulher. Quando a gente vai e começa a analisar sobre a candidíase, psicossomaticamente, a gente tá falando sobre raiva e frustração feminina. Quando você pega um homem com questão renal, a gente tá falando de medo excessivo. O medo faz com que o homem adoeça do rim. No caso da mulher, a frustração faz com que a mulher tenha essas doenças. Ok? Então, quando você fala de candidíase, olha que coisa pesada, né? É frustração, é raiva. Quando a pessoa, a mulher, não consegue lidar com a raiva, ela desenvolve somática, isso somatiza no corpo dela e ela vai desenvolver o quê? Vai desenvolver a candidíase, tá bom? Jô, e mioma? Fala pra mim, mioma. Quando, eu fui no médico, o médico falou que eu tava com mioma. Você tem que aprender a lidar com medo e você tem também que aprender a lidar com culpa. E como é que eu faço isso? Você precisa se perdoar. Você precisa ver da onde tá vindo essa culpa. E volta a falar, olha a importância do autoconhecimento. Olha a importância do autodesenvolvimento pra você, ok? Quando a mulher desenvolve fibroma, a mulher, ela tá com mágoa e se cobra demais. Se você é aquele tipo de pessoa que é extremamente perfeccionista, que não entende que quando você erra é para você acertar, que você vê o erro como fracasso e como algo inadmissível, você é uma mulher que provavelmente vai estar desenvolvendo fibroma. Então, pare de se cobrar excessivamente. Pare com isso. E comece a se olhar pelo lado de não existe acerto sem erro. Não existe acerto sem erro. Para que você possa acertar, você vai precisar errar, ok? Quando as mulheres estão com dor no útero, Jô, o que é isso? Quando você permite que as pessoas te manipulem e você aceita e se omite. Isso vai afetar diretamente o seu útero. Isso pode te gerar cisto, isso pode te gerar ferida, isso pode te gerar infecções. Olha a importância de se conhecer. Olha a importância de saber. Nódulos no útero. Eu estou engolindo muita coisa. Eu estou tolerando muita coisa. E aí eu quero perguntar pra você, até quando? Até quando você vai tolerar coisas que não são para ser toleradas? Pergunta de reflexão, não precisa me perguntar.
Jô, doença psicossomática, a gente tá falando aqui de ciência, né? Doenças psicossomáticas. Câncer, câncer no útero. Mágoa que se arrasta durante muito tempo. Geralmente, essas mágoas estão ligadas a abandono, estão ligadas a traição. E quando a gente fala, Nani, que saudade de você, meu amor, seja muito bem-vinda. Cíntia, seja muito bem-vinda. E quando eu falo, tá, sobre o câncer de útero, você se arrastar durante muito tempo essa mágoa, que mágoa significa má água, né? Você precisa ir lá enxugar essa água, que é uma má água. Quando eu falo de sabe, tá levando isso pra frente, é que você precisa trabalhar isso em você todos os dias. Você precisa ser disciplinada e você precisa trabalhar isso em você todos os dias. Porque imagine o quanto de mágoa não tá dentro de uma pessoa a ponto dela desenvolver células que vão fazer mal para o próprio corpo. Luiz, seja muito bem-vindo. Ok? Então, a ponto de chegar em células boas se transformar em células cancerígenas que vão fazer mal para o seu próprio corpo. E existem estudos, existem vários casos já relatados que nós temos o poder da autocura. Nós podemos nos curar. Basta que a gente acredite e exercite. E basta que a gente tenha conhecimento, porque conhecimento é poder, tá bom? Vamos falar sobre vaginite, raiva do parceiro, culpa sexual. Saudades, Dani, de verdade. Quando eu desenvolvo tireoide, eu sei que não tô falando mais aqui, né, do útero, mas tem a ver. Humilhação. Você passou por um processo de humilhação muito grande, não conseguiu externar isso e aí desenvolveu, ok? Então, qual que é o recado que eu quero deixar para vocês hoje? Qual que é a dica que eu quero deixar para vocês hoje? Analisem o seu corpo. O corpo, ele fala. E quando ele fala, ele tá... Às vezes ele grita, né? Às vezes ele grita. Silvana, seja muito bem-vinda, meu amor. Mas o corpo, ele fala. E às vezes o seu corpo pode estar falando com você através de uma doença e você está ignorando. Principalmente doenças que estão ligadas à sua parte uterina. Se existe alguma doença que você está trazendo, que está ligada com a tua parte uterina, com o teu útero, você precisa parar e você precisa refletir. E mergulhar dentro de você e se perguntar: o que eu estou fazendo? Ou o que eu estou deixando de fazer para que isso esteja acontecendo? E isso é autoconhecimento. Quando você começa a perguntar para você exatamente o que você pode fazer para sair dessa situação. Porque só quem vai tirar você dessa situação é você mesmo. E eu vou falar uma coisa para você. Todos os recursos que você pode possuir para fazer a autocura em você está dentro de você. Está sempre dentro de você. Mas para que isso aconteça, você precisa tirar do inconsciente, que está aqui dentro da cachola, né? E soltar para o consciente. Você tira do inconsciente e joga para o consciente. Jô, e como eu faço isso? Perguntando. Faça perguntas para você. Dai, seja muito bem-vinda. Faça perguntas para você. Por que é que eu estou sentindo isso? Como eu posso fazer para melhorar? Como eu posso melhorar? Como eu posso fazer
para ir para um caminho de melhor conhecimento para mim. Todas as vezes que nós fazemos perguntas para nós, a resposta vem. Saudades também, meu amor. A resposta vem, ok? Todas as vezes que nós fazemos perguntas para nós, a resposta vem. Show Cena Amazing, seja muito bem-vindo. Ou vinda, não sei se é, né? Então, a resposta vem. Então, escolha trazer para o seu consciente aquilo que está, às vezes, te adoecendo. E quando a gente fala de doença psicossomática, psico-mente, né? E soma corpo, nós estamos falando exatamente isso. Eu preciso me conhecer para saber por que é que o meu corpo está fazendo isso comigo. Preciso me conhecer. Preciso me conhecer melhor. Vamos fazer um exercício rapidinho. Fecha os seus olhos. Puxa 3 vezes a respiração pelo nariz e solta pela boca. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Puxa pelo nariz e solta pela boca. Agora, começa a observar internamente o seu corpo. Cabeça, pescoço, coração, barriga, útero. Vai observando cada parte do seu corpo. E continua respirando. Puxa o ar pelo nariz. Bel, seja muito bem-vindo. E solta pela boca. Puxa pelo nariz e solta pela boca. E vá tendo uma visão, um raio-x interno. Vá se observando. Vá sentindo as emoções. A cada parte do seu corpo que você for passando, vá sentindo as emoções. Vá sentindo se são emoções boas, se são emoções ruins. Dê uma paradinha da região do útero e para e analisa o que você sente quando para nessa região. O que você sente? Quais são os sentimentos? E eu quero que você imagine, vá imaginando que todos os sentimentos que você captou no seu corpo, que não são bons, como uma mágoa, né? Que você tem que enxugar, como uma culpa, como uma tristeza, como uma angústia, se você sentiu nessa região do peito. Vá sentindo essa emoção, vai fazendo um raio-x no seu corpo. E tudo que não for bom, escolhe agora eliminar. Escolhe agora eliminar. Fala para você mesmo, eu escolho tirar de dentro de mim agora essa tristeza. É uma escolha. Eu escolho tirar de mim agora essa tristeza. Eu escolho tirar de mim agora essa angústia. Eu escolho tirar de mim agora essa mágoa. Eu escolho tirar de mim agora essa culpa. É uma escolha, é uma questão de escolha. Eu escolho tirar de mim agora esse ressentimento, esse sentimento de rejeição. Eu escolho tirar de mim agora. É uma escolha. Quando a gente escolhe, a gente tira do inconsciente, traz para o consciente e consegue eliminar. Então, escolha isso. E depois que você for achando sentimento por sentimento dentro de você, e você escolher tirar isso de dentro de você, você começa a falar: eu me aprovo. Eu não preciso da aprovação de ninguém. Eu me amo.
Eu não preciso do amor de ninguém. Eu preciso primeiro do meu amor, depois do outro. Eu me aceito. Eu não preciso da aceitação de ninguém. Primeiro eu preciso da minha aceitação. Eu me aprovo. Eu me perdoo. Porque eu preciso do meu perdão primeiro para poder perdoar o outro. Vocês entendem que é um processo de dentro para fora. E eu quero que vocês falem, eu escolho hoje, eu escolho agora, eu escolho nesse exato momento fazer da minha história uma nova história. Maria Isabel, seja muito bem-vinda. Eu escolho fazer da minha história uma nova história. É uma escolha. E quando a gente escolhe, a gente decide. E quando a gente decide, até o que era para dar errado dá certo. Então, quero que você respire, vá abrindo seus olhos e vá entendendo que todas as coisas que podem estar acontecendo e somatizando no seu corpo pode ter a ver com uma falta de aprovação, pode ter a ver com uma falta de perdão, pode ter a ver com uma falta de aceitação. E não existe mudança sem aceitação. Não existe. Eu não mudo se eu não aceito. E eu só aceito quando eu tenho consciência. E é isso, é essa dica que eu passo para vocês. Mais consciência do corpo de vocês. Mais consciência de que o meu corpo fala comigo a todo momento e eu preciso entender isso. Mais consciência daquilo que eu ando tolerando e não posso tolerar mais. Mais consciência do meu processo de mudança e transformação. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Sempre vai ficar gravada. Não serão lives grandes, porém serão lives instrutivas. Hoje eu quis falar da importância do útero, quis falar dos sentimentos que são reprimidos e quis falar também de doenças psicossomáticas. Então, citamos algumas doenças psicossomáticas e o porquê que elas acontecem com a gente. Para que a gente possa ter consciência de que o nosso corpo, ele fala exatamente aquilo que a gente precisa ouvir. Então, se você pegou essa live no final, ela vai ficar salva. Pega ela, coloca ela, faça a indução com você. Escolha, faça a escolha por você. Faça a escolha de você se aprovar, se amar, se aceitar. E eu tenho certeza absoluta, isso eu posso atestar, que a sua vida vai ficar bem melhor. Ok? Caso tenham dúvidas, podem usar o direct, ok? Pode estar usando o direct. Eu quero convidar vocês, amanhã nós vamos ter live de novo, as lives serão de segunda a sexta. Se houver feriados, não teremos live, tá bom? Dias normais, de segunda a sexta. E eu quero convidar você a convidar mais mulheres. Porque essa live, né, essas lives são para as mulheres. Ok? Ah, Jô, homem não pode participar? Pode. Mas o assunto vai ser direcionado para as mulheres. É esse o meu público, é essa a minha missão. Eu sou, né, terapeuta, treinadora e mentora de mulheres. E eu acredito muito no meu trabalho e acredito muito no resgate e na importância da energia feminina, ok? Então, conto com vocês e amanhã estaremos juntas novamente. Grande beijo, fiquem com Deus
E qualquer dúvida, use o direct, use as perguntinhas. Tem um ponto de interrogação aqui, pode estar usando as perguntinhas, ok? Grande beijo e até amanhã.